Olá pessoal, eu sou o professor Richardson, engenheiro agrônomo, curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Sergipe, e essa é a nossa primeira aula da disciplina Técnicas de Produção e Manejo de Culturas Agrícolas. Nossa disciplina ela está dividida em seus módulos. Quais são esses módulos? Nós vamos trabalhar módulo 1, a importância econômica, origem das espécies cultivadas, falar um pouco da expansão no Brasil, os aspectos econômicos dessas culturas e as perspectivas. Botânica e fenologia, um aspecto taxonômico, aspectos morfológicos e aspectos fenológicos. No módulo 2, nós vamos trabalhar as exigências edafoclimáticas, a gente vai ver a função solo e clima, e o preparo do solo e plantio, como preparo da área, escolha da semente e semeadura. No módulo 3, nós vamos trabalhar a adubação, aí vamos ver o conceito de adubação, fertilidade do solo, análise do solo, e aí inclui a interpretação da análise do solo, adubação de correção e adubação de manutenção. Vamos ver também no módulo 3 os cultivares, trabalhando as características agronômicas e as cultivares transgênicas. No módulo 4, época de semeadura e densidade de plantio. Vamos ver aí as principais regiões produtoras, com ênfase na região Nordeste. Manejo da irrigação, demanda por água, a interação solo-planta, clima e sistema, e o manejo da irrigação. Módulo 5, nós vamos ver o manejo de plantas daninhas, a época de manejo e os métodos de controle, o manejo de pragas, nós vamos ver as principais pragas das culturas, o manejo integrado dessas pragas, que é o chamado MIP, e o manejo de doenças, principais doenças e o manejo integrado de doenças, que é o chamado MID. E finalizando o módulo 6, nós vamos ver o manejo de colheita, a época de colheita, o sistema de colheita e o manejo. E o manejo pós-colheita, que aí a gente traz perdas, o transporte e armazenamento. Finalizamos a disciplina com a comercialização e entre o mercado interno e externo dessas culturas. Então vamos lá. Importância econômica, origem. A soja. Origem e distribuição geográfica da soja. A primeira referência à soja como alimento, ela vem datada mais de 5.000 anos atrás. O grão ele foi citado e descrito pelo imperador chinês Shen Nung, considerado o pai da agricultura chinesa, que deu início ao cultivo de grãos como alternativa ao abate de animais. Então, um dos principais indicativos que atestam a importância da cultura da soja para os chineses é o fato de que já nos anos 200 a.C., o grão era matéria-prima essencial para a produção do tofu, que é o leite de soja coalhado. Além disso, a soja era uma espécie de moeda, porque era vendida à vista ou trocada por outras mercadorias. Então, o processo de domesticação da soja ocorreu no século XI a.C., a partir de cruzamentos naturais feitos por cientistas chineses. Então, o melhoramento da soja já inicia antes de Cristo, né? Neste momento, a soja era encontrada principalmente na região oriental do norte da China, onde se cultivava trigo de inverno. A partir daí, a soja começa a ser introduzida no sul da China, indo para a Coreia, Japão e outros países do atual sudeste da Ásia. Alguns registros históricos indicam que a expansão da cultura da soja foi lenta. Teria chegado à Coreia desde aí o Japão no século III d.C., ficando até então restrita somente à região da China. Tá? No Ocidente,
O grão surge no final do século XV e início do século XVI, época das chamadas grandes navegações europeias. Então, a adoção da soja como alimento no Ocidente ela é bem lenta. Tá? O cultivo comercial se inicia nos primeiros anos do século XX, já nos Estados Unidos. Na segunda década do século XX, o teor de óleo e proteína do grão ele passa a chamar a atenção das indústrias mundiais. Aí foi no final da Primeira Guerra Mundial e o grão de soja se torna um item de comércio exterior importante. A partir do ano de 1921, o marco da cadeia produtiva de soja em esfera mundial. E aí no Brasil, embora haja alguns registros que apontam para cultivos experimentais de soja já na Bahia em 1882, com a introdução da soja no Brasil, no ano de 1901, como marco principal. É quando começam os cultivos nas estações agropecuárias de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. E aí o grão começa a ser mais facilmente encontrado no país a partir da intensificação da migração japonesa nos anos de 1908. Em 1914 é oficialmente introduzida no Rio Grande do Sul, dado que apresenta condições climáticas similares das regiões produtoras como nos Estados Unidos, onde deu origem aos primeiros cultivares até 1975. A expansão da soja no Brasil, ela começa mesmo nos anos de 1970, quando a indústria de óleo começa a ser ampliada. O aumento da demanda internacional pelo grão é outro fator que contribui para o início dos trabalhos comerciais em grande escala de sojicultura. Então a gente percebe aqui que os índices de produtividade saíram do patamar de 1,14 toneladas para 1,73 toneladas por hectare. Isso em 1979. A importância da soja, para além dos estados da região sul, só foi possível devido ao desenvolvimento de novos cultivares adaptados aos climas mais quentes. Isso favoreceu a região centro-oeste, nordeste e norte. Então, o desenvolvimento de cultivares de tolerância a herbicidas também chega ao Brasil em 1995, com a aprovação da Lei da Biossegurança, permitindo então o cultivo de plantas de transgênicas em caráter experimental. A lei é atualizada em 2005 e regulamenta definitivamente o plantio e a comercialização de cultivares transgênicos no Brasil. Não só a soja, mas como o milho, o algodão, o arroz e outros cultivares. A outra consequência positiva para a expansão da soja no Brasil foi o processo de desenvolvimento urbano dos municípios ligado à cultura, principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. O algodão. O algodão é conhecido desde os tempos mais remotos e sua domesticação ocorreu há mais de 4.000 anos no sul da Arábia. E as principais referências históricas ao algodão estão no Código de Manu, do século VII a.C., considerada a legislação mais antiga da Índia. Então, as escrituras da era cristã contavam que as Índias eram a principal região de cultura e que o Egito, o Sudão e toda a Ásia menor já utilizava o algodão como produto de primeira necessidade. Então, a partir do século da era cristã, o algodão se tornou conhecido na Europa, introduzido pelos árabes. Então, foram os árabes os primeiros a fabricarem tecido e papéis com a fibra do algodão. E a Europa começou a usar regularmente o algodão na época das cruzadas. E no século XVIII, com o desenvolvimento de novas máquinas de fiação, a tecelagem passou a dominar o mercado mundial de fios e tecidos.
Então, os Estados Unidos, o algodão começou a ser usado como cultura comercial, tá? Nos estados da Carolina do Sul, da Geórgia, com a utilização dos primeiros descaroçadores de rolo em 1792. No Brasil, os índios já conheciam o algodão e dominavam seu plantio desde antes do descobrimento do Brasil. Então eles já tinham a prática de colheita, de fiar, de tecer e de tingir os tecidos feitos com a fibra do algodão. Além disso, eles convertiam o algodão em fios para a utilização na confecção de redes e cobertores. Eles aproveitavam ainda a planta na alimentação e usavam suas folhas na cura de feridas. A produção comercial do algodão começou nos estados da região Nordeste e o primeiro grande produtor foi o Maranhão, em 1760, onde ele conseguiu exportar para a Europa as primeiras sacas do produto. Até então, os produtores se dedicavam ao plantio de algodão arbóreo perene. Vamos ver mais detalhes adiante, com fibras mais longas. O plantio do algodão herbáceo, que apresentam fibras mais curtas, porém mais produtivo, começou em São Paulo e se firmou como grande centro de produtor por um grande período. Os altos custos, no entanto, das terras e as concorrências de outras culturas, como a cana-de-açúcar e a soja, forçaram a cultura a buscar novas áreas de plantio, como Mato Grosso e Goiás. O milho. Em um trabalho publicado na revista PNAS, de Mary Poe, os primeiros registros do cultivo do milho datam de 7.300 anos e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. Seu nome de origem indígena caribenha significa sustento da vida, a alimentação básica de várias civilizações importantes ao longo dos séculos. Os olmecas, maias, astecas e os incas reverenciavam o cereal na arte e na religião. Então, com as grandes navegações do século XVI e o início do processo de colonização das Américas, a cultura do milho se expandiu para outras partes do mundo e hoje é cultivado e consumido em todos os continentes, e sua produção só perde para a do trigo e do arroz. No Brasil, o cultivo do milho vem desde antes da chegada dos europeus. E mais uma vez, os índios, principalmente os guaranis, tinham o cereal como principal ingrediente de sua dieta. Na América é conhecido por diferentes nomes: milho, choclo, jojoto, corno, mais, elote. Deve-se notar também que existem tipos diferentes de milho: o dentado, o duro, o maciço e o farinhoso, o doce e o tradicional milho pipoca. Hoje nós encontramos aproximadamente 150 espécies de milho, com grande diversidade de cor e formato dos grãos. O plantio de milho na forma ancestral continua a praticar-se na América do Sul, nomeadamente em regiões pouco desenvolvidas no sistema conhecido no Brasil como de roças. Atualmente, embora o nível de consumo de milho no Brasil venha crescendo, ainda está longe de ser comparado ao país como México e aos da região do Caribe. O arroz. Como surgiu o arroz? Os historiadores e cientistas dizem que o sudeste da Ásia é o local de origem do arroz. O arroz foi o primeiro alimento e a primeira planta cultivada na Ásia. As mais antigas referências ao arroz são encontradas na literatura chinesa há cerca de 5.000 anos. Alguns autores apostam o Brasil como o primeiro país a cultivar esse cereal no continente americano. O arroz, também chamado de milho d'água, que os tupis, antes de conhecerem os portugueses, já colhiam nos alagados próximos ao litoral. Em 1587, lavouras arrozeiras já ocuparam terras na Bahia e por volta de 1745 no Maranhão.
Em 1766, a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A prática dessa cultura no Brasil de forma organizada e racional aconteceu em meados do século XVIII. Daquela época até a metade do século XIX, o país foi um grande exportador de arroz. Então, acredita-se que o arroz saiu da China ao Sri Lanka, da China para a Índia, para a Grécia, para a bacia do Mediterrâneo, para a Europa, para o norte da África, para a América do Norte, para o Brasil e Espanha, para a América Central e América do Sul. O amendoim. A espécie cultivada ela é originária da América do Sul e já era cultivada pelas populações indígenas muito antes da chegada dos europeus, no final do século XV. O gênero Arax tem de cerca de 80 espécies descritas, distribuídas em uma grande variedade de ambientes, desde regiões costeiras no Brasil, Uruguai, até altitude de 1.450 metros na região dos Andes, ao noroeste da Argentina. Espécies silvestres de amendoim podem ser encontradas em diferentes regiões do Brasil e a correta identificação das mesmas exige treinamento para reconhecer estruturas específicas que a distinguem uma das outras. É possível reconhecer que as plantas pertencem ao gênero Arax ao identificarmos a estrutura reprodutiva formada a partir da base da flor, conhecida como ginóforo. Nós vamos ver isso mais adiante quando eu estiver mostrando a estrutura de cada cultivar, a estrutura, classificação, a estrutura botânica dessas plantas. O amendoim é um alimento popular em todas as regiões do Brasil, embora sua origem não seja certa. Há relatos de que o amendoim tenha surgido na América do Sul. Nós temos essa grande concentração aqui. Segundo sua difusão para o mundo se deu no século XVI, quando os espanhóis chegaram à América, liderada por Cristóvão Colombo. Colonizadores se encarregaram de levar a novidade para a Europa, Ásia e África. Nos Estados Unidos, a primeira colheita comercial aconteceu em 1818, na Carolina do Norte. O amendoim é cultivado em todo o Brasil e no Nordeste os principais estados produtores são Bahia, Sergipe, Ceará e Paraíba. O feijão. Existem diversas hipóteses sobre a origem e domesticação do feijão comum. Atualmente, aceita-se que o grão teve dois centros de domesticação. Então, nós temos centros de origem e centro de origem secundários no feijão. E um terceiro como menor expressão. Ainda tem alguns relatos que indicam que tipos selvagens, ou seja, os não domesticados, similares à variedade crioulas, foram encontrados na região central das Américas, como no México. Acredita-se também que essa região originou a maioria dos cultivares de grãos pequenos, que é o que a gente conhece hoje, que é o feijão carioca. O segundo local é atribuído ao sul dos Andes, mais especificamente ao norte da Argentina e sul do Peru, de onde possivelmente se desenvolveram os cultivares com sementes mais graúdas. É o caso do jalo, né? Que não chegou aqui a ser cultivado no Brasil. E o terceiro, mas não menos importante centro de domesticação do feijão, é a Colômbia. Que difere o grão de feijão encontrado nessas três regiões citadas, que possibilitou afirmar a existência de 3 centros de origem e domesticação do feijão, por auxílio de padrões eletroforéticos em relação ao tipo de proteína existente nos grãos. Então, a diferença genética é comprovada e aí é diferenciado em relação ao seu centro de origem e centro de diversidade. No Brasil existem 2 espécies e tipos de feijão cultivados,
e sua ocorrência é bastante regional e cultural, como por exemplo o feijão calpi ou também conhecido como feijão de corda, muito cultivado no norte e nordeste do país. É que essas regiões apresentam poucas condições favoráveis ao cultivo do feijão comum. A produção do Brasil ela pode ocorrer em três épocas distintas. Nós vamos ver isso com detalhes mais na frente, quando falarmos aqui da economia. Possibilidade de incorporação de novas áreas sempre foi possível, mas o cultivo tem sido bastante difundido para todas as regiões do Brasil. Mesmo sendo uma cultura considerada de subsistência e de produção familiar, o cultivo desta leguminosa é crescente. Com isso, alguns agricultores considerados tecnificados e dispõem de maior quantidade de terra, logicamente eles vão ter um investimento para ser aplicado ao cultivo. A produção dessa leguminosa se torna mais promissora. Então o Brasil se torna um dos maiores produtores de feijão do mundo, apesar da área ser, em relação às outras culturas, ser bem menor. Então vamos falar um pouco aqui da importância econômica dessas culturas, incluindo aí a expansão no Brasil e os aspectos econômicos. Então, em uma reportagem vinculada no Jornal Nacional, no dia 11/8 do corrente ano, fala que a safra de grãos bate recorde com alta de quase 5% em relação à última colheita. E fala essa reportagem que, segundo as projeções da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o volume de grãos colhidos nessa safra deve ser maior da história. A estimativa é que a produção chegue a quase 254 milhões de toneladas. Quase todo o setor da economia brasileira tem sofrido os efeitos devastadores da pandemia. Isso a gente vem acompanhando desde de março. Mas a boa notícia é que o agronegócio vive uma realidade totalmente diferente, com perspectiva de bater um recorde na produção de grãos. O que a gente vê e estamos acompanhando é que a soja colhida em 2020 já está vendida e 60% da safra de 2021, que nem foi plantada, já foi comercializada. Isso se deve ao fato que o preço está 10,15% melhor em relação ao ano anterior e o percentual de venda está 20% melhor do que anos anteriores. Segundo projeções da companhia, o volume de grãos colhidos no país nesta safra deve ser o maior da história. A estimativa é que a produção chegue a quase 254 milhões de toneladas, um aumento de 4,8% em relação à safra anterior. A maior parte dessa produção de grãos é de soja e milho. Aí vale ressaltar a questão do armazenamento desses grãos. Se produz muito e não tem local para armazenar, então está faltando espaço para armazenamento. Nós vamos falar no módulo 6 da nossa disciplina sobre esse armazenamento desses grãos. Então a gente pode perceber que o perfil do produtor brasileiro ele vem sofrendo mudança. O produtor está investindo em infraestrutura, qualificação e tecnologia e vem aproveitando, logicamente, o dólar valorizado para vender mais para o exterior do que o mercado local. No caso da soja, a estimativa é que as exportações fiquem em 82 milhões de toneladas. Então, o levantamento da safra 2018-2019, o que a gente pode falar aqui é uma estimativa de produção de 241,3 milhões de toneladas e uma área aí de 62,9 milhões de hectares. E a soja, principal produto do agronegócio brasileiro, sofreu uma redução de 3,5%. E a estimativa agora é produzir 115,1 milhões de toneladas contra 119 milhões de toneladas na última temporada, com a queda aí de 3,4%.
apesar dessa queda, isso na safra passada. Então, na safra 2018-2019, espera-se aí 241 milhões de toneladas. Se confirmado, esse crescimento será aí de 6% em relação ao ciclo anterior. E nessa temporada de grãos aqui, o destaque é para o milho. O grande destaque impulsionou a produção para número recorde. A segunda safra do produto, produzida no primeiro semestre deste ano, está sendo colhida. Nesse momento está sendo colhida aqui na região Nordeste em torno de 73,1 milhões de toneladas, com alta de 35,6% na comparação com a última temporada. A primeira safra do cereal plantado no fim de 2018 e colhida no início de 2019, para a gente ter uma ideia, atingiu aí 26,2 milhões de toneladas. E a produção total ficou aí em 99,3 milhões de toneladas. E a soja em 115 milhões, né? Tendo de chegar aí a 120. E o arroz e o feijão. Feijão primeira safra, cuja colheita já foi encerrada, teve uma redução de 22,5% na produção. Deve chegar a 996,4 mil toneladas. A segunda safra deve atingir 1,3 milhão de toneladas, mais 7,2%. E a terceira safra está estimada em 739 mil toneladas, mais 20,5% de incremento. Já o arroz deve ficar em 10,4 milhões de toneladas, um recuo de 13,6%. E o país deverá colher também 4 milhões de algodão em caroço e 2,7 milhões de pluma. Um panorama geral da produção dos principais grãos no Brasil, certo? Sendo a soja o principal grão produzido no Brasil. Destaque aí para o Brasil hoje se tornou o maior produtor e exportador de soja no mundo, ok? E aí entra os incrementos na exportação de soja, aí com um volume de 2015 e projeção para 2025 para a área de influência nos portos em milhões de toneladas. Significa dizer que a exportação de soja pelo norte deve crescer 130% nos próximos 10 anos. Isso aí se dá aos portos. Foram exportados 12,6 milhões de toneladas de soja em 2015 e o volume vem crescendo quase 130%, podendo chegar a 28,7 milhões de toneladas em 2025. Então nós temos as saídas tradicionais aí do sul e sudeste do país, aí com Vitória do Espírito Santo, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e o Rio Grande do Sul. Os analistas estimam que o aumento será de 1,9% na comparação para 42,4 milhões de toneladas. Então, observa aqui no mapa essas projeções. O ciclo menor de 2015 e o ciclo maior de 2025. Nós vemos essas projeções. E a produção de soja no Brasil, levando em conta as exportações do complexo soja. Então, a última safra foi de 114 milhões de toneladas. Houve uma redução, o que vai ser corrigido esse ano, com área de 35,8 milhões de hectares, com a exportação aí 2018-2019 de 40,7 bilhões. Então, a safra 2019-2020, mirando novos mercados, eles falam para não ficar no vermelho, os produtores de grandes culturas do país enxergam no outro lado do mundo
especialmente na Ásia, a chance de crescimento. Isso para a soja, né? Para o milho, o destino almejado é onde a soja já é bem sucedida. Então temos a briga aí do milho e soja em relação ao mercado da China. Mas a negociação deve ser longa para abrir esse mercado. Muita coisa envolvida aí. Depois de colher a melhor safra da história, que foi em 2017 e 2018 de soja, os produtores brasileiros enfrentaram problemas climáticos que devem reduzir a produção de 3,7% em 2018, o que foi comprovado. Aí os números comprovando isso aí. Então, nos últimos dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgados no início de junho, o Brasil tem potencial de produzir 123 milhões de toneladas, enquanto os americanos podem chegar a 112 de toneladas. Então, isso aqui foi comprovado. Tá? Então, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos. Hoje, o Brasil, em relação à soja, ele é o maior produtor e exportador do mundo. O algodão. Tomando aí as produções de pluma e caroço. A última safra, 2019, 5,1 milhões de toneladas, um incremento aí de 31%, 117 milhões de hectares, e a exportação em 2018 e 2019 de 1,68 bilhões. Né? Os produtores de algodão colheram na última safra a maior produção da história. Né? 6,8 milhões de toneladas, segundo a Conab. Desse total, 2,7 milhões são plumas, que é a matéria-prima usada pela indústria têxtil. Com relação ao volume, então vê aí que 2018, 2019, 1.613.000 toneladas, né? Chegando aí a exportação entre julho de 2019 a março de 2020 já chegou aí a 1,7 milhões de toneladas. Né? Isso significa uma receita em bilhões de dólares. E aí a previsão aí é de 3 bilhões, chegamos aí em 2,7 bilhões até março. Então, esses dados provavelmente agora em novembro, esses dados serão atualizados. E o que mantém o preço do algodão é justamente a bolsa norte-americana, né? Muitas transações elas foram feitas no ano passado com uma cotada aí a 0,80 centavos por libra de peso, centavos de dólar. Tá? E hoje o valor está em torno aí de 62 a 65 centavos de dólar. Isso é uma diferença grande e é problema para as empresas que trabalham com as negociações do algodão. Então, embora a maior parte dos contratos que já tenham sido pagos aos produtores até para o custeio da nova safra, o restante pode ser prejudicado. Né? Isso devido à pandemia, muitas indústrias elas pararam. Então, não tem interesse em estar importando a matéria-prima com as fábricas paradas. Então, o Brasil hoje tem uma grande capacidade de armazenamento, mas dependendo de quanto tempo durar a pandemia e de quão lenta for a retomada da economia, será necessário ampliar essa capacidade para garantir o fluxo dos negócios. Então, a gente vê aí que existe um gargalo aí chamado armazenamento. A produção de milho no Brasil. Produção de milho na safra 2019-2020 deve atingir aí 97,5 milhões de toneladas, com 81,35 milhões de toneladas na última safra, né, que teve queda, e a exportação aí de 4,11 bilhões com a área de 16,3 milhões de hectares. A gente entender o mercado do milho, a exportação em 2019 cresceu consideravelmente, principalmente em agosto, quando bateu o recorde de 7,65 milhões de toneladas.
Então, como é que se trabalha com o milho? Você vê que o preço ali ele está em FOB por quilograma. O que significa? FOB significa Free On Board, ou seja, no português pode ser traduzido por livre a bordo. O que é isso? Nesse tipo de frete aqui, o comprador ele assume todo o risco e custo com o transporte de mercadoria. Então, se o produto chegar lá ruim, ele vai perder e vai voltar ruim. Então, se o produto chegar em boa qualidade, vai se pagar o preço pela boa qualidade, né? Então, tem aqui a participação de janeiro a dezembro de 2019 de 3,8%, ficando aí o quinto no ranking de exportações, né? Participação nas exportações dos produtos básicos de janeiro a dezembro de 2019 de 6,21%, ficando aí em quarto. E aí, esse ano isso aqui vai ser atualizado. A produção de arroz no Brasil. O Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz fora da Ásia. Seu suprimento anual alcança em média 15 milhões de toneladas de arroz em casca para atender ao consumidor. E aí chega a 12,14 milhões de toneladas. Então vamos entender aqui um pouquinho. O Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz. Muito bem. Só que o que ele produz não dá para alimentar o consumo. Temos aqui a produção nacional. A safra 2018-2019 é de 10.596.000 toneladas. Tendo a região do Rio Grande do Sul como o estado mais produtor, correspondendo a 70,5%, seguido de Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso e o Paraná. Então, a projeção do agronegócio arroz Brasil de 2018, 2019 a 2028, 2029 prevê que a área total plantada com a lavoura no país vai passar aí de 75,4 milhões de hectares para 85,68 milhões. Isso é um acréscimo de 10 milhões de hectares em 10 anos. O Rio Grande do Sul, lógico, deve manter a posição de destaque na produção de arroz. E as projeções mostram que o estado deve continuar liderando a produção e expansão do arroz no Brasil nos próximos anos. Isso porque o acesso à tecnologia é mais fácil naquela região. Outra comparação em relação à produção de arroz. Primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019, houve aí 1,9%, tá? De destaque na estimativa anual. As contribuições positivas em relação à soja, que é o principal grão, você vê aí um incremento de 6,7% e o arroz 3,5%. A cultura do arroz ela também surpreendeu com produção maior no primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano anterior, né, de 1,9%. Para o final do ano, trabalha a possibilidade de exportar um provável excedente de safra estimado em 7,2 milhões no início do ano na região. A expectativa agora é de superar 8 milhões de toneladas. Para o país, a estimativa do IBGE é de 10,4 milhões de toneladas, 0,9% a mais do que em 2019. Agora interessante, o Brasil produz 10,4 milhões de toneladas e consome 15. Então a gente tem que importar arroz. Para exportação, a colheita de arroz deve ser 16% menor nos Estados Unidos nessa safra 2019-2020, em função do atraso no plantio gerado por problemas climáticos. Isso aí vai favorecer o nosso mercado. Então, como consequência, a expectativa para exportação deve superar 3,5 milhões de toneladas. E também vai cair aí para 3 milhões.
Um cenário um pouco negativo para os americanos, aliado à valorização do dólar em relação às outras moedas, vai abrir um espaço aí para a cadeia produtiva no Brasil, e tem pouca tradição no comércio internacional desse cereal. Também vai abrir portas para que o arroz brasileiro conquiste mercados. Em alguns casos alcance margem de lucro ao menos um pouco melhor. Tem um destaque aqui pro arroz, é que o mercado interno permanece estável e os preços não era para subir, né? Verdade, pela pesquisa. No entanto, a alta do dólar fez com que o produto se tornasse mais caro. Favoreceu as exportações e nós não temos estoque de arroz. Então aí temos aí o Paraguai como o maior concorrente do Brasil, e ele costuma aí atender São Paulo, Minas Gerais e parte do Paraná. Então, 2018 e 2019, o Instituto Rio Grandense de Arroz calculou que tinha ficado em 8.836.000 o custo por hectare, o equivalente a R$ 58,18 por saca, né? Essa é a prévia dos custos no arroz. O amendoim. A cadeia do amendoim comemora também esse ano um tempo bom, a maior produtividade na lavoura. A expectativa de uma safra recorde de amendoim é um prêmio para os agricultores, né? Principalmente no interior de São Paulo, o estado maior produtor de grão de amendoim, o estado de São Paulo, região de Jaboticabal. Os produtores comemoram a previsão de uma safra e vai sair aí uma expectativa de 516 milhões e 500 mil toneladas de amendoim em casca, o que representa um crescimento de 22,3% em relação à safra anterior, que havia alcançado 422 milhões e 200 mil toneladas. Então o estado de São Paulo se mantém como líder absoluto, com um volume que chega a 95% do que é produzido. Então nós temos aí o amendoim, ele é de primeira e segunda safra, né? No entanto, a primeira e segunda safra, só o estado de São Paulo, né, consegue trabalhar a primeira e segunda safra. Os outros estados trabalham apenas primeira safra e aqui no Nordeste apenas segunda safra. Então a expectativa aí é de 3,28 toneladas por hectare, safra 2019-2020. É uma perspectiva muito boa para os produtores de amendoim. Principais produtores de amendoim. Então nós temos aí China, Índia, Nigéria, Estados Unidos, Sudão, Birmânia, países pouco conhecidos, mas se destacam no mercado a produção desse grão. Então nós temos aí de 44 bilhões e 41 milhões de toneladas produzidas por ano no mundo, né? Um destaque aí é a exportação do amendoim. O processamento e exportação do amendoim ele vem ganhando destaque. A gente vê ao longo dos anos aí 2018 a 2020, né? Que ganha agora em abril de 2020, percebe um incremento maior aí na exportação, volume em 1.000 toneladas, chegando aí 80% do total exportação do produto é em grão. Quando considerado comércio externo relacionado à cadeia produtiva do amendoim,
tem destaque a exportação do produto em grãos, que corresponde a 80% aí desse total, né? Então, para os 4 primeiros meses de 2020, a gente nota a recuperação da média de volumes exportados por mês de março, com volumes próximos aos praticados nos anos anteriores, em torno de 15 mil toneladas ao mês. No mês de abril de 2020, que a gente vê destaque aqui, os volumes exportados foram 84% superior e os registrados no mesmo mês no ano anterior. Então, sendo assim, o amendoim ele toma forma na produção, ele tem destaque na exportação, né, em relação aos anos anteriores. E aqui mais uma vez, o FOB aqui, tá? Milhões de amendoim, no caso aqui é descascado, né? O que está favorecendo aí o dólar mais uma vez em alta e o resultado mais expressivo e ampliado em 2020, sem dúvida. Processamento e exportação de produção, ele vai alcançar aí um cenário de cotações mais favoráveis, impulsionado pela retração de oferta mundial, que vimos anteriormente, e a demanda aquecida na alta do dólar. E isso para todos os grãos, não só para o amendoim, tá? Então, os principais municípios exportadores de amendoim destaca-se aí na região de São Paulo, Tupã, seguido de Borborema, Jabuticabal, Sertãozinho e Pompeia. Essa região é a região de destaque em exportação do amendoim, ok? E a produção de feijão. Então, o cultivo de feijão, terceira safra, é destaque na produção de grãos. Esse destaque aí é na região de Goiás. Ela deve produzir aí 167,6 mil toneladas de feijão de terceira safra, graças ao incremento da tecnologia. Quem tiver tecnologia, produz feijão, sobretudo com o uso da irrigação, né? Então, considerando a produção total de primeira, segunda e terceira safra, o estado deve colher aí 329,6 mil toneladas do grão. Então nós temos aqui os estados com primeira safra, segunda safra e terceira safra. Em região Nordeste, Bahia e Pernambuco se destacam aí com a produção de terceira safra. Então os dados até agosto de 2020 nos diz o seguinte: que há um aumento das lavouras de 11,6%, tá? E da pecuária de 3,4% impulsionou o valor da produção em 2020. Em junho, outra pesquisa revela que o valor estimado está entre 716,6 bilhões a 8,8% acima do obtido em 2019, que foi de 658 bilhões. Ainda, o preço do feijão carioca caiu entre 30% e 40% em 10 dias. Essa queda ocorreu devido à fraca oferta no mercado nacional. Faltou feijão. Então, o preço do feijão carioca pago aos produtores rurais caíram entre 30% e 40%, né, devido a essa pouca oferta. E agora a perspectiva de uma boa colheita na terceira safra, o destaque é sempre essa terceira safra, tá, no feijão. E o interesse dos consumidores por outra variedade tende a deixar o patamar perto do seu equilíbrio, em torno de R$200 a saca, né? Saca de 60 quilos. Então o Instituto Brasileiro de Feijão, ele fala que a primeira e a segunda safra de feijão no Brasil teve uma queda devido ao clima seco, causou uma elevação dos preços, saiu aí para R$400 a saca, né? Então, quando essa reportagem saiu aqui, a saca do feijão ele tem caído de 300
caiu para 300, 330, houve uma variação. E hoje, nós estamos em outubro. Em setembro, a saca estava sendo comercializada entre 230 e 240 nas principais praças de comercialização do feijão. O que a Conab nos diz é que no fim de julho, início de agosto, ou seja, já passou esse período, a colheita do feijão, o preço deve ficar em torno de 5 a 6 reais o quilo, né? Ficando a saca aí comercializada por 200 reais. Né? Mas isso aí é uma demanda de mercado e há variações. Então isso a cada mês isso muda, né? Que a gente deve ficar de olho. A oferta e demanda no Brasil. Temos a produção aí de safra 2018-2019 de 3.104 mil toneladas. Importação 130 mil toneladas. Consumo 3.100 mil toneladas. E a exportação de 140 mil toneladas em 2019. A tendência é esse volume aqui aumentar. Em 2019, 165 mil toneladas, um volume aí em dólar de 111 milhões em exportação. Então, apenas 3% de toda a produção é vendida a outros países, segundo o Instituto, né? Exportação de feijão no Brasil, 2019 teve um recorde aí de 165 mil toneladas, foi recorde, né? Para a exportação do feijão. E a perspectiva para 2020 é que o mercado da China seja o grande comprador de feijão, né? Então, quais são as perspectivas em relação a esses grãos? Então, nós temos aí, de acordo com a Conab, 716,6 bilhões, né, que é o valor bruto da produção agropecuária estimado em 2020. E o dólar será decisivo, o preço de arroz, feijão e milho em 2020. Nós já estamos vendo isso, porque o cenário não é nada favorável para nós consumidores, né? A oferta de alimento básico será na medida certa neste ano. Já os preços vão depender em boa parte do comportamento do dólar. É o que a gente está vendo aí. No caso do arroz, a produção será inferior a 11 milhões de toneladas pelo terceiro ano seguido. E a Conab estima uma safra de 10,5 milhões de toneladas para um consumo interno de 10,5 milhões a 11 milhões de toneladas. Então vai faltar arroz. Os estoques estão praticamente zerados até o final do ano. E o câmbio vai ser decisivo na formação do preço. A gente já está vendo isso, né? Então, alguns analistas eles dizem que o preço externo pode chegar aí a 13 dólares por saca, que garante um valor médio de 52 a 54 reais internamente. A alta interna não deve impactar muito no bolso do consumidor, uma vez que o pacote de 5 quilos estará no varejo de 12 a 16, né? Então isso aqui não se confirma, porque chegou aí a 46 reais. O dólar é decisivo na formação do preço desses cereais. Em relação a incremento, nós temos o algodão com incremento de 3,3% em área cultivada, o arroz 2,1%, feijão, em primeira safra houve uma redução de 0,9%, segunda safra um incremento de 0,6% e a terceira safra sem incremento. Já o milho
Em todas as safras houve um incremento de 3,2 para a primeira, 6,7 na segunda e 3,9 na terceira safra. E a soja, um incremento de 3% em área cultivada. A safra 2019-2020 é a projeção da Conab, né? Isso aí, algodão 2,7 milhões de toneladas, o arroz 10, feijão 2,9, o milho 98 milhões de toneladas e a soja aí a 120 milhões de toneladas. Na nossa videoaula de hoje, você viu que cada espécie tem seu centro de origem e locais com maior variabilidade da espécie, que é o centro de diversidade. Viu ainda que o Brasil é o maior exportador e produtor de soja do mundo, tornando essa cultura o principal produto do agronegócio brasileiro. Nessa aula, vimos que a safra de grãos de 2019-2020 será 4,8% maior em relação à safra anterior e que o milho voltou a ter um destaque na safra 2019-2020. Na sequência, vimos que os carregamentos de pluma deverão somar 1,95 milhão de toneladas em 2019-2020 e que a quebra na safra de arroz nos Estados Unidos favoreceu a alta do arroz brasileiro. Você viu que apesar da pandemia do Covid-19, o agronegócio do amendoim apresenta um crescimento de produção de 22,30%, cerca de 516 milhões e 500 mil toneladas. Viu também que o dólar será decisivo para o preço de arroz, feijão e milho em 2020.